E aí, caros, tudo bem? Espero que sim. Bom, na aula de hoje vamos dar continuidade às funções oxigenadas e também ainda finalizar as nossas funções carbonílicas. A função de hoje é o éster. Bom, os ésteres são basicamente um derivado dos grupos carboxílicos, só que em vez de nós termos o H da hidroxila, nós substituímos esse H por alguma cadeia, de forma que nós temos, na forma representativa reduzida, COOR, R sendo uma cadeia da nossa escolha. Bom, aqui seguem alguns exemplos de ésteres. O primeiro que nós temos é o butanoato de etila. Aqui nós podemos ver que é um éster porque nós temos um derivado de ácido carboxílico com uma cadeia. O butanoato de etila, por exemplo, é um aromatizante artificial para o abacaxi. É ele que a gente usa para dar o cheiro, o gosto de abacaxi em balas, doces e assim vai. Bom, este outro, por exemplo, já é o acetato de amila. O acetato de amila já é mais usado para algumas outras frutas, como por exemplo a banana e a maçã. Este último, por exemplo, o antranilato de metila, podemos ver que a função éster encontra-se aqui, em que aqui encontra nossa cadeia substituinte. Ele é utilizado como um aromatizante artificial para a uva, porque na uva e no vinho, por exemplo, ele se encontra em muito excesso. Daí a gente pode presumir que ele é o responsável pelo cheiro da uva. Bom, acho que daqui dá para perceber que os ésteres são bastante utilizados em aromatizantes, em perfumaria, por causa da facilidade dele de emanar cheiros que são comuns a gente. Bom, os ésteres são muito importantes na química e eles sofrem reações que são de extrema importância para a nossa tanto indústria como a farmácia, por exemplo. A primeira é a síntese de Fischer. É a síntese de como a gente pode fazer a reação de esterificação, né? Como a gente pode criar os nossos ésteres. Ela é bem simples e o que ela faz? Ela traz a conversão de ácido carboxílicos e álcoois em ésteres. Só que isso também é um processo de vice-versa, ou seja, é um equilíbrio químico. Eu posso tanto transformar o éster em álcool e ácido carboxílico, como o contrário. Bom, aqui eu trouxe um exemplo que é do ácido salicílico. Repare que, embora ele também tenha um grupo ácido carboxílico, ele tem também um grupo álcool, um grupo OH, um grupo fenol, na verdade. Bom, este grupo OH vai reagir com o ácido carboxílico de nossa escolha, nesse caso o ácido acético, aqui presente. De modo que, ao reagir, esses três átomos se juntarão e formarão a molécula de água. E o restante vai meio que se juntar. É meio que como esse cara aqui, ó, esse oxigênio, tirasse esse e entrasse no lugar dele. E aqui nós temos o nosso novo éster. Aqui é o nosso novo éster. Certo? E ainda forma a nossa molécula de água. Perceba bem que essa reação é catalisada por um meio ácido. É muito importante que tenha um meio ácido, porque ela acelera muito a reação. Nesse caso específico, nós temos o ácido acetil salicílico. Só que o pessoal não conhece ele por esse nome, ele é bem mais famoso pelo nome de aspirina. Esse aqui é um dos remédios mais utilizados para curas como dores de cabeça, por conta da facilidade que nós temos de produzi-lo. Bom, a próxima reação é a reação de transesterificação. Basicamente é um nome complicado pela troca, mas é basicamente a troca de álcoois nos grupos ésteres. Aqui eu trouxe um exemplo que é da produção do biodiesel. Aqui nós temos o triglicerídeo, ou seja, é o glicerol, é o álcool glicerol, este bem aqui, só que está com substituintes ésteres aqui presente, de cadeias R que variam. E nós, ao reagirmos com o etanol, aqui ele presente, CH3, CH2OH, nós vamos fazer a reação de transesterificação. É basicamente a mesma reação de esterificação, só que em vez da gente usar a água, a gente vai estar usando o álcool. Então o álcool vai substituir este outro álcool, ele vai jogar fora. Ou seja, a gente trocou um álcool por o outro. Entrou o etanol e saiu o glicerol, que nesse caso é a glicerina. É um poliálcool. E a gente tem a formação dos nossos ésteres de ácidos graxos, que é a gordura, né? O triglicerídeo é a gordura. Então aqui está o nosso produto. E esse aqui é o biodiesel, e os derivados do biodiesel. Bom, outra reação que nós temos é a saponificação, mas é basicamente a hidrólise de éster. O que é hidrólise? Hidrólise é a quebra, a lise, né, quebra, só que em meio aquoso.
Então é uma quebra em meio aquoso. Só que quebra do quê? É a quebra do éster. Ele é muito utilizado no processo da fabricação do sabão. Como isso acontece? Bom, aqui nós temos primeiro o nosso éster. Nesse caso é o éster de gordura, né? É o éster da nossa gordura animal que a gente usa para fazer o sabão, que tem o triglicerídeo, que nesse caso é este composto. E ao reagir com uma base, é importante que seja uma base, nesse caso a gente usa o NaOH ou a soda cáustica, e que em meio aquoso nós formamos o quê? O nosso álcool, e depois nós formamos o carboxilato. Essa mistura aqui é o que a gente chama de sabão, que é o que a gente tem de interesse. Neste caso, eu usei a soda cáustica, o NaOH, e o resultado disso a gente chama de sabão duro. Só que caso a gente use o hidróxido de potássio, o KOH, a potassa cáustica, nós teremos o sabão mole. Essa é a principal diferença entre o sabão de sódio e o sabão de potássio. Enquanto o sabão de sódio é mais duro, o potássio é mais mole e geralmente forma sabões basicamente líquidos. Eu vou estar disponibilizando um link para quem tem interesse para ver o processo em laboratório, até mesmo em casa, de produção de sabão. Bom, e o que os ésteres têm a ver? Além basicamente do começo de eu ter falado dos aromatizantes, essa é a principal função deles, mas eles são muito utilizados tanto na farmácia como na indústria e nos cosméticos, porque eles são de blocos, eles são extremamente importantes para a química, para a síntese de novos compostos. Bom, aqui está aqui uma figura do sabão para ilustrar a saponificação e tudo mais. Mas aqui nós temos, por exemplo, a tetracaína. A tetracaína a gente pode ver que ela tem um grupo éster bem aqui, mas ela é basicamente uma droga usada como um potente anestésico local. Ou seja, ela é basicamente uma droga muito importante para aliviadores locais. Ela também é comercializada junto com a lidocaína. Bom, nós temos também o acetato de vaxenil. O que é isso? É o feromônio das drosófilas. O que são os drosófilas? São aquelas moscas de banana. E para que é tão importante a gente ter isso? Porque ele é usado como inseticida. A gente geralmente coloca ele perto daquelas luzezinhas, aí as moscas são atraídas por esses feromônios e acabam sendo, digamos assim, queimadas por essa luz. Outra utilização dele que a gente tem na indústria é a policaprolactona. É um polímero que é usado basicamente como filamentos para impressora 3D. Nós podemos ver que o grupo S encontra-se bem aqui. Bom, e também nós temos o acetato de etila, ou seja, ele também é utilizado em cosméticos. O que o acetato de etila é? Ele é o principal componente dos esmaltes, não é? Ele que faz o principal composto presente nos esmaltes. Daí a importância do éster no mundo dos cosméticos. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até mais.